Glórias a Deus, queridos. Quantos estão preparados para ouvir a palavra do Senhor? Quantos estão com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor? Amém? E para a sorte de vocês, não serei eu que vou ministrar hoje. Surpresa! Irmão Anderson, vem cá, querido. Para a sorte de vocês. Pessoal da minha parte fica esperando exortação, cajadada. O Anderson é muito mais doce do que eu, muito mais. Né? Esse aqui é um homem maravilhoso, coração gigantesco. E Deus é interessante. Nós tínhamos confundido a data da viagem e eu pensei que estaria em viagem desde quinta-feira, né? Anunciei a igreja e tudo mais, mas não era, é no final do mês. Então, já tinha combinado com o Anderson, queria trazer a palavra hoje nessa celebração. E aí depois, quando se desfez o que estava mal dito, né, ou mal colocado, maldito não, mal colocado, mal falado, a data foi consertada, eu falei, não, vou manter o varão lá para ele ministrar essa palavra que Deus colocou já no coração dele para nossas vidas. Amém? Então é com graça, debaixo da presença do Senhor, que eu apresento a sua vida, Anderson, para que a sua boca seja instrumento de Deus, para fluir a palavra do Senhor, palavra que lava, que aperfeiçoa, que levanta, que cura, que nos abençoa. Flua dos teus lábios, pelo Santo Espírito que o Senhor fez habitar na sua vida. Que a palavra nos edifique a todos, a igreja, em nome do Salvador bendito. Nós assim oramos pela tua vida. Amém e amém. Amém, povo santo? Então a palavra está contigo, varão. Amém. Glória a Deus. Para a sorte de vocês, né? Para minhas pernas tremerem. Esse lugar aqui faz a perna tremer, irmão. Faz nada de casa, né, pastor? Glória a Deus. Para mim, hoje eu não imaginava ter a oportunidade de estar aqui, tendo a honra de compartilhar uma palavra nesse dia, né? Um dia que não é comum da gente ter oportunidade, né? Um dia, né, especial, né? Mas eu glorifico a Deus por ter essa oportunidade, porque é crescimento. É crescimento, né? Eu encaro como algo, uma experiência, um crescimento. E sou grato, né, primeiramente a Deus, depois ao pastor pela oportunidade. E eu gostaria de começar dizendo que Jesus nunca deixa ninguém para trás, irmão. Amém, irmãos? Então, sem mais delongas, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Não estava nada combinado, mas como nessa casa a gente tem visto, né, o operar do Espírito Santo de Deus, né? O Senhor tem nos agraciado com a sua presença nesse lugar, né? Hoje na EBD, quem estava aqui no final da EBD, a irmã Lenice perguntou, irmão, o que você vai ministrar? Aí eu falei assim, eu vou ministrar no livro de Lucas, capítulo 24, que fala sobre o caminho de Emaús. E aí ela falou assim, então tá no espírito, porque os louvores têm a ver com o que você vai ministrar, né? Falei, glória a Deus. Hoje eu trouxe até minha bicicleta aqui, porque senão já era. Não consigo ver, mas ainda não assumi, pastor. Ainda não assumi, eu tenho horror a isso aqui. Baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos.
Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios. Diga assim, 60 estágios, 11 quilômetros. É mais ou menos como daqui a Madureira, mais ou menos. Guarda aí. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E Jesus foi atrás deles. E ele diz: ó nécios e tardos de coração. E aí eu fui buscar o significado disso, né? Jesus os chama de pessoas com falta de discernimento das coisas que lhes são explicadas. Sabe aquela pessoa que você está falando uma coisa, mas ela não consegue alcançar a dimensão do que você está falando? Aqueles homens ouviam Jesus, como a irmã Lenice falou, né? Exemplificando aqui o louvor que ela, descrevendo o louvor que ela tinha acabado de cantar, sobre esse assunto. E aqueles homens ouviam, andavam com Jesus, mas não conseguiam compreender toda a profundidade daquilo que Deus queria comunicar a eles. Eles ouviram, mas não conseguiram compreender todo o projeto. E frustrados, partiram de Jerusalém em direção a Emaús. E aí o texto segue dizendo, versículo 29, mas ele os constrangeram, dizendo: fica conosco. Diga assim: Senhor, fica conosco. Irmãos, era tudo o que Jesus queria ouvir da boca daqueles homens. Porque Jesus não deixa ninguém para trás, irmãos. Jesus andou com eles ali aquele tempo todo, sondando o coração daqueles homens. E quando chegou em Emaús, aqui Jesus fez menção de seguir adiante. Olha, o papo está muito bom, muito obrigado pela companhia de vocês, mas eu vou precisar seguir adiante. E aqueles homens disseram: não, Senhor, fica conosco. Fica conosco, porque o texto segue dizendo, porque é tarde e o dia já declina, e Jesus entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem é testemunhas da ressurreição. Eu fiz até um bannerzinho aí. Testemunhas da ressurreição. Quando Jesus nos traz de volta ao caminho. O Cristo que partiu o pão lá em Emaús é o Cristo que continua encontrando, restaurando
e enviando os seus discípulos ainda hoje. Amém, irmãos? Antes dessa palavra servir, antes de Deus tocar o meu coração para trazer essa palavra, antes dela servir para toda a igreja, ela tocou no meu coração. Deve ser assim, né, pastor? Deve ser sempre assim. Ela tocou no meu coração porque, pastor, hoje pela manhã ele falava do modus operandi de Deus. Deus tem uma maneira de agir. Ele tem uma maneira bem particular de fazer as coisas. E sempre que é necessário, ele vai fazer da mesma forma. Aqueles homens eram discípulos. Eles caminharam com Jesus. Eles conheciam Jesus. Mas em algum momento, confusos, eles saíram do lugar onde deveriam ficar e partiram 11 quilômetros para fora de Jerusalém. E quando eu li esse texto, eu nunca tinha lido esse texto com a visão que eu me identifiquei, porque o texto, essa história, ela fala muito da minha história também. E eu comecei a ver semelhanças à medida em que eu lia. Eu comecei a ver semelhanças de algumas coisas que também me fizeram partir para longe do lugar da promessa. Guarda isso no seu coração. Então, em primeiro lugar, Jesus nos encontra quando ainda estamos afastados. Eu comecei falando que Jesus nunca deixa para trás os seus. Nunca. Jamais. Ele é aquele bom pastor que guarda as 99 no aprisco e vai atrás daquela ovelha que está ferida, que está desgarrada, que está longe da segurança do seu pastoreio, longe das suas promessas, longe da fonte do alimento, longe da comunhão. Ele é aquele bom pastor que não mede esforços para ir atrás. Versículo 15 vai dizer: e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os discípulos estavam indo embora, mas Jesus estava indo atrás deles. Diga assim: o amor de Cristo é tão grande que ele não abandona seus discípulos na estrada da frustração. Aqueles homens estavam frustrados. E foi o sentimento de frustração que fizeram eles não entenderem o propósito. Eu descobri isso na prática. Às vezes a gente não abandona a fé, irmãos. Mas o lugar onde Deus queria nos usar. Eu como discípulo de Cristo, eu não deixei de crer em Jesus. Mas fazendo uma comparação com as coisas que eu enxerguei nesse texto, eu me afastei do lugar onde o Senhor queria me usar. E a mesma coisa aconteceu com esses homens. Eu percebi que, mesmo longe, num determinado momento da minha vida, longe desse lugar, e desculpe se eu estou sendo redundante, porque eu já falei muitas vezes sobre isso aqui, mas é a maneira que Deus me trata na minha vida. Deus me fez fazer essa comparação com o caminho de Emaús. E eu comecei a perceber num determinado momento que, à medida que eu caminhava, eu percebi que, em um determinado momento, o Senhor estava ao meu lado, caminhando junto comigo. Com o propósito de trilhar o caminho que eu estava trilhando? Não. De me atrair de volta
para o lugar onde Ele queria me usar. A mesma coisa o Senhor fez com aqueles homens. Você pode perder a direção, mas nunca saímos do alcance da graça de Deus. O Senhor me alcançou com a sua graça. Se Deus tem um propósito na nossa vida, meu irmão, Ele vai nos encontrar. Ele vai ao nosso encontro. Eu descobri isso. Em segundo lugar, Jesus se revela na comunhão e na intimidade. Depois que o Senhor foi atrás, como eu disse, Ele não foi atrás para permanecer comigo longe do propósito. Ele foi para me resgatar. E uma coisa interessante que a gente vê nessa história é a forma como Deus se apresenta, como o Senhor Jesus se apresenta àqueles homens. Uma forma muito peculiar, que tem muito a ver com o dia de hoje. Esse dia memorável aqui. Lucas capítulo 24, verso 30, ele vai dizer: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando o pão, o abençoou e, tendo-o partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da sua presença. O ato de partir o pão é algo comum na nossa vida. O pão é algo comum. O pão é o alimento mais, vamos dizer assim, mais essencial para todas as pessoas. A coisa mais básica é o pão, mais necessária é o pão, principalmente naquela época. As pessoas poderiam não ter vinho na sua casa, mas o pão tinha. O pão era algo necessário. O pão era algo fundamental. A figura do pão tem tudo a ver com Jesus, porque era algo que estava na mesa de todo homem. Era algo que saciava a fome. Era algo que todos os homens sabiam partilhar. Mas Jesus, eu fico imaginando, Jesus ele tinha algo, Jesus ele tinha uma maneira especial de comunicar a importância daquele momento para aqueles homens, para aqueles discípulos. Eu fico imaginando a forma peculiar de Jesus, porque eu chego em casa, eu sei cortar o pão e dar para os meus filhos, para minha esposa, mas Jesus fazia com tamanha singeleza, com tamanha particularidade, de tal maneira que aqueles homens perceberam a pessoa de Jesus no partir do pão. Ele deve ter tomado o pão e dado graças e partilhado aquele pão. Algo que ninguém fazia, mas Jesus tinha essa maneira de comunicar através dessa comunhão, dessa intimidade, dessa unidade. Por isso nós somos testemunhas da ressurreição. Porque Jesus, os olhos daqueles homens se abriram ao ver Jesus ali ressurreto, fazendo a mesma coisa que fazia quando ainda estava nos dias da sua carne, caminhando com eles. E aí eles testemunharam aquilo que eles saíram de Jerusalém sem ver. O texto diz que aqueles homens sabiam que Jesus, a crucificação tinha acabado de acontecer, né? Jesus tinha acabado de ser morto, mas o texto vai dizer que aqueles homens achavam que Jesus seria um líder natural, um líder que ia restituir, ia tirar das mãos dos romanos e ia entregar nas mãos dos judeus naquele tempo ali. E a cruz, para eles, foi algo decepcionante, porque eles, quando olharam para a cruz, eles pensaram, e agora? Acabou. O mestre que ia nos salvar,
que ia nos redimir da mão ia tirar a gente da mão dos romanos, foi para a cruz, e agora? O que vai acontecer? Não tem mais nada para a gente fazer aqui em Jerusalém, vamos embora. E eles pegaram o caminho para longe, decepcionados, confusos, porque não tinham a visão clara do propósito do Senhor naquele tempo. Jesus queria muito mais. Jesus não veio para um reino terreno. Ele queria estabelecer um reino eterno. Por isso aqueles homens não compreenderam. Os olhos deles não foram abertos na caminhada, foram abertos na mesa, no partir do pão, na comunhão, na intimidade. E por isso que a Santa Ceia, ela é tão especial. Isso aqui não é apenas um rito. Isso aqui não é apenas um memorial. Diga assim, a Santa Ceia é um reencontro. É um convite à intimidade. É quando o Senhor se revela ao nosso coração. Então, meu irmão, quem permanece na mesa com Cristo nunca permanece distante por muito tempo. Por isso é que dentro do meu coração, eu lá longe, dentro do meu coração o Senhor ainda habitava. De alguma forma, meu coração ardia, como ardeu nesses discípulos. Eles não conseguiam enxergar o Senhor ainda, mas à medida em que o Senhor comunicava a eles acerca dele mesmo, o texto diz que o coração deles ardia. E o meu coração, né, o nosso coração, meu e da minha esposa, num determinado ponto, começou realmente a desejar estar aqui, em Jerusalém. Desejou, até o Senhor abrir os meus olhos. A ceia nos lembra que Cristo não deseja apenas ser conhecido. Aqueles homens conheciam Jesus. O Senhor deseja ser vivido, experimentado, compartilhado. Nós vamos compartilhar da unção do Cristo. É repartida entre nós. Isso aqui é um momento para nos lembrar desse dia. Esse dia memorável deve estar nos nossos corações. Esse dia, esse encontro mudou a trajetória daqueles homens. Irmãos, observem que o texto vai dizer, no verso 34, que o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Jesus já tinha aparecido a outras pessoas, mas Lucas registrou algo interessante com esses dois discípulos que não faziam parte, não eram os discípulos que faziam parte dos 12, dos 11, mas eram os que caminhavam com eles, que estavam juntos, que presenciaram tudo. Era eu e você nessa história. Não fazia parte daqueles homens, né, que foram escolhidos a dedos por Jesus, os apóstolos, mas eram discípulos que caminharam, foram testemunhas oculares. Eu e você. E o Senhor se importou com eles. Não deixou eles frustrados. Partiu em direção para ter um encontro com eles. Para quê? Para trazê-los de volta. Amém, queridos? Por último, já estou no final. Culto de Santa Ceia é mais curto, né, pastor? Um pouquinho, né? Jesus nos restaura e nos traz de volta ao propósito.
versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Jesus não apenas curou a tristeza daqueles homens, irmãos. Ele mudou a direção. Jesus mudou a direção daqueles homens. Na mesma hora, diz o texto, eles levantaram e já tinham chegado em casa. Eu imagino que aqueles homens moravam em Emaús. Tipo assim, não tem nada mais para a gente fazer aqui em Jerusalém, o Senhor morreu e agora? Eles ainda não tinham visto Jesus ressuscitado. Falaram, vamos embora, vamos arrumar nossas coisas, vamos voltar para casa. Vamos embora, não tem mais nada para a gente fazer aqui. Mas depois daquele momento, na mesma hora, diz o texto, eles levantaram e foram de volta para Jerusalém. Diga assim, quem encontra com Cristo verdadeiramente não permanece em Emaús, não, irmãos. Ele volta para Jerusalém. Ele volta para o propósito. Ele volta para o chamado. Ele volta para o lugar onde Deus o quer. Amém, irmãos? Volta para o lugar onde Deus quer, onde Deus te plantou, irmão. É onde Deus te plantou que você tem que dar fruto. E foi isso que aconteceu comigo, com a gente. Estamos aqui hoje. Glória a Deus. O Senhor não apenas restaurou meu coração, Ele restaurou a minha missão. Deus restaurou a minha missão. Quando Jesus restaura o coração, e no meu caso restaurou os dois, tá? Aqui e aqui, né? Glória a Deus por isso. Restaurou meu coração, né? Ele também restaura a nossa direção. Restaurou o coração, restaura o propósito. Eu estou falando aqui de Emaús, irmãos. Não é Edom, não é o Lago de Fogo, não é lá, nada terrível não, tá? Mas é o oposto do propósito de Deus. Literalmente o proposto. Aí só de curiosidade, eu pensei assim, não, eu vou dar um Google aqui para saber se realmente Emaús fica do lado oposto de Jerusalém. Só para ver se realmente, né, Deus está no controle das pequenas coisas. E realmente está, irmão. Emaús não está ali por acaso, não. É o lado oposto de Jerusalém. Emaús fica a oeste de Jerusalém, Jerusalém fica a leste. Então é o oposto, é o lado oposto. Isso quer dizer o quê? Que ir para Emaús é ir para o oposto da vontade de Deus para a sua vida. Eu e ela estávamos indo para o lugar oposto onde o Senhor queria que eu estivesse. O Senhor não me queria lá. O Senhor me queria aqui. Amém, irmãos? Hoje, nessa ceia, eu vejo a minha história refletida aqui nesse texto. Houve um momento que eu estava cansado, momento que eu tive decepcionado, momentos que a caminhada estava na direção oposta, mas Jesus me interceptou no caminho. Glória a Deus. Quantos dizem amém? O Senhor me interceptou no meio do caminho. Ele correu lá, falou assim, não, tu vai andar mais que isso não, 11 já é muito. 11 km já é muito. Para aí mesmo que eu estou indo ao teu encontro. E o Senhor foi lá me buscar. Jesus se revelou novamente na comunhão, para a glória de Deus. Eu estou aqui hoje. Jesus restaurou meu coração, Jesus trouxe de volta o propósito e agora Jesus me envia para ser sua testemunha. E aonde acontece tudo isso, irmão? É na mesa.
É na mesa que Ele faz tudo isso. É na comunhão que o Senhor nos capacita. É na comunhão dos santos que o Senhor nos torna capaz de exercer o ofício que Ele nos comissionou. Tem um texto interessante, e a história continua, né? Em Lucas, no mesmo capítulo 24, no verso 49, ele vai dizer assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Mas existe um texto que eu quero destacar, que eu acho mais bonito que esse aqui, que está lá em Atos, capítulo 1, verso 4. Atos, capítulo 1, verso 4, tem algo, né, que complementa o que nós estamos tratando aqui hoje, de ceia. Olha, leia comigo. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. De que maneira Deus comunica? É na comunhão, irmão. É comendo com eles. Jesus abriu os olhos deles. E depois, de novo, comendo com eles, Jesus vai e fala assim: olha, é aqui que eu quero que vocês estejam. A obra não acabou. Talvez existam pessoas aqui hoje vivendo como aqueles homens, tristes, confusos e decepcionados. Mas o Senhor trouxe essa palavra para nos lembrar, como está escrito lá em Romanos, capítulo 8, verso 35, se puder colocar aqui. Romanos 8, 35 diz: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Irmão, certamente essas coisas podem nos afastar da promessa, porque se você endurece o coração, você se afasta do propósito. Mas do amor de Deus, diga assim: nunca, nunca, nunca mesmo. Se o Senhor tem propósito para a tua vida, Ele nunca vai te deixar sozinho, nunca vai te deixar desamparado. Ele vai atrás de você, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Amém, irmãos? Ao participarmos da mesa hoje, que os nossos olhos sejam abertos mais uma vez, para reconhecer que o Cristo ressuscitado continua caminhando conosco. Amém, queridos? Fica de pé nessa hora, no nome de Jesus. Quantos entenderam a palavra de hoje? Glória a Deus. O Cristo que partiu o pão em Emaús é o mesmo Cristo que nos chama de volta ao caminho, ao propósito e à missão. Amém, irmãos? Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor. Posso chamar, pastor? Pode vir à frente. Glória a Deus.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por me trazer de volta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor exerce um amor sobre as nossas vidas que nunca o Senhor nunca se separa de nós, Senhor. Estamos unidos a Ti pelo Teu sacrifício, Senhor, eternamente. Aleluia. Talvez tenha alguém aqui mas com o coração desejando fazer as malas para Emaús. São apenas 11 quilômetros, irmãos. Parece pouco, mas são 11 quilômetros distante do propósito de Deus para a tua vida. Então, meu irmão, hoje, quando você comer desse pão e beber desse cálice, tenha os seus olhos abertos. Renova a tua aliança com o teu Senhor. Aleluia. E volta os seus olhos para a missão que o Senhor te comissionou, que o Senhor entregou nas tuas mãos. O pastor falava aqui que nós temos muitas coisas para fazer, Jesus, até que o Senhor venha. O Senhor confiou essa obra nas nossas mãos. Então, nessa noite, converte seu coração em esperança, em alegria, porque aqueles homens, ao ouvirem as palavras do Senhor, tiveram seu coração ardendo. Quando viram o ato de partir o pão, tiveram seus olhos abertos. E a missão deles tomou um outro rumo. Ressignificaram o propósito de suas vidas e voltaram para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. A esperança e a alegria tomaram conta do coração deles. Porque a obra, irmãos, não acabou na minha vida e nem na vida dos irmãos. O Senhor continua agindo na nossa vida. Continua querendo cumprir a obra nas nossas vidas. E Ele cumprirá. Amém, queridos? Eu louvo a Deus por esse momento. Que a obra do Senhor não acaba aqui. Não acabou e quando eu estive ausente. E continua agora em que o Senhor me trouxe. Eu glorifico ao nome do Senhor por tamanho amor e gratidão que eu tenho por Ele. Amém, queridos? Quantos dizem amém? Amém. Você pode glorificar o Senhor por isso? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, meu Rei. Obrigado, Senhor, por nos resgatar de Emaús, Senhor. Lugar da promessa em Jerusalém, meu Rei. Lugar da promessa em Jerusalém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia.